Olá pessoal, eu vou demonstrar agora aqui nesse vídeo para vocês as configurações iniciais que eu faço no OS 10 assim que eu termino de instalar o sistema. Lembrando que essas configurações são todas pessoais, então eu vou dar aqui uma ideia para vocês de como eu uso na minha máquina. A primeira coisa que eu configuro é o Finder. Então eu estou aqui com o Finder aberto. Vamos vir aqui em Finder, Preferências. Se vocês notaram, quando eu abri o Finder, ele foi direto aqui para todos os meus arquivos. Então eu não gosto muito desse comportamento dele. Eu faço o que? Eu altero essa opção. As novas janelas do Finder mostram, eu seleciono aqui para ele me mostrar o computador inteiro. Então no caso ele vai me mostrar os meus discos que eu tenho na máquina. Por exemplo, vou fechar aqui o Finder, vou abrir novamente. Pronto, ao invés de ir aqui para todos os arquivos, ele mostrou direto os discos que eu tenho na máquina. Aqui eu não altero mais nada, deixo todas as configurações padrões. Etiquetas eu não altero. Barra lateral eu costumo utilizar para ele mostrar aqui, ó, dispositivos. Aí eu marco para ele me mostrar, no caso aqui está o Mac Pro. Para ele poder me mostrar aqui, ó, todos os dispositivos que eu tenho na minha máquina. Então, por exemplo, se eu tiver uma partição, eu consigo voltar para todas rapidamente. Se vocês quiserem habilitar as outras pastas também é só marcar aqui, filmes, música, etc. Às vezes também eu deixo marcado essa opção aqui, ó, que é o usuário que está logado. Então, por exemplo, se eu quiser acesso rápido aos arquivos do usuário, eu já tenho um atalho aqui. Não preciso ficar entrando dentro da partição, senão eu teria que entrar aqui o OS10, depois eu ter que entrar no usuários, depois entrar no meu usuário. Então já deixo um atalho aqui que facilita bem. Aqui em avançado, eu sempre deixo marcada a opção para mostrar as extensões, todos os arquivos. Talvez seja um vício meu da época que eu usava o Windows, né, ainda uso o Windows, né, que eu gosto de ver todas as extensões dos arquivos juntamente com o nome. Não gosto de ver somente o nome ali. Acho que facilita bem. E aqui ao realizar uma busca, eu sempre mudo para ele fazer a busca na pasta atual. Por exemplo, eu estou dentro aqui estou dentro da pasta documentos, né? Se eu for fazer uma busca aqui, ó, no buscar, eu quero que ele busque somente dentro da pasta que eu estou e não no computador inteiro. Então eu deixo sempre marcado aqui buscar na pasta atual. Feito isso aqui nas preferências do Finder, eu também costumo utilizar aqui em visualizar, eu habilito mostrar barra de caminho, que ele vai mostrar aqui embaixo uma barra com o caminho de onde eu estou, né? Em qual pasta que eu estou, quem é a pasta pai, até chegar no disco que ela está localizada. Eu também marco a opção mostrar barra de estado, que ele coloca aqui mais uma barra adicional com o status ou da pasta, ou quando, por exemplo, eu tiver um arquivo selecionado, ele me fala lá quanto que está selecionado do total que tem na pasta, quanto que tem disponível no disco, né? Então eu gosto de ter essa informação aqui de fácil acesso. Bem, nessas são as opções que eu uso aqui no Finder. Na configuração de pasta, por exemplo, vou clicar aqui com direito, opções de visualização. Eu gosto de deixar sempre, na maioria das pastas, eu deixo com essa configuração aqui. Tamanho de ícone 104 por 104, texto 12, e eu deixo marcada essa opção aqui, ó, mostrar informações do item. O que ela faz? Se vocês repararem, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta aqui, ó, Downloads. Embaixo ela está me falando quantos itens tem dentro dessa pasta. Ou, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo, né? E aqui embaixo ele fala a duração desse vídeo. Aqui eu tenho um zip e ele fala o tamanho desse arquivo. Então, essa opção por padrão ela não vem habilitada no OS 10. Então, vocês marcam aqui, ó, mostrar informações do item. Se eu desmarcar, vai sumir.
Por exemplo, só fica a pasta, não tem nenhuma informação embaixo. Então eu deixo marcado sempre na maioria das minhas pastas. Aí o que eu faço? Eu configuro a pasta que eu quero. Vamos supor, eu quero essa visualização em todas as minhas pastas. Aí eu venho e marco a opção aqui, ó, usar como padrão. Então todas as minhas pastas vão ter essa característica. Então aqui no Finder o que eu mudo basicamente é isso. Vou passar aqui agora para as preferências do sistema. Então eu vou falar rapidamente sobre o que eu mudo aqui nas preferências, né? Em geral, eu deixo sempre a aparência azul, né? Não costumo alterar. Agora no Yosemite tem a novidade aqui que você pode deixar o menu e o dock escuros, né? Mas eu não gosto não. Aqui eu prefiro deixar na configuração padrão mesmo. Acho mais bonito assim esse tema. Mas o que eu mudo aqui nessa parte, de geral, é essa opção aqui, ó, pedir para manter alterações ao fechar documentos. Eu deixo ela sempre marcada. Por quê? Porque se eu faço uma alteração num documento, o OS 10 ele costuma salvar isso automaticamente. Às vezes quando eu saio do aplicativo, ele não pergunta se eu quero salvar, ele já salvou, porque ele tem o sistema de versionamento. Então ele grava várias versões do arquivo. Se eu quiser voltar, ele deixa. Então eu não gosto muito desse comportamento, então eu deixo marcada essa opção. Qualquer alteração que eu faço num documento, numa foto, ou que seja, quando eu fechar o aplicativo, ele pergunta se eu quero salvar ou não. Isso se eu não salvei ainda, né? Então a única coisa que eu mudo nessa parte. Aqui em mesa e protetor, vocês vão conseguir mudar os papéis de parede, né? Não tem muito segredo não. Atualmente eu estou usando esse Yosemite 2 aqui, achei ele bem bacana. Proteção de tela e não tem o que falar, né, pessoal? Vocês configuram como quiser, a gosto de cada um. Na opção de dock, vocês podem regular o tamanho do dock, né, se vai ampliar ou não. Por padrão ela não mexe, né, ela fica estática. Então vocês marcam que ampliação ela vai ter esse funcionamento característico aqui do S10. Não tanto quanto grande, então geralmente eu deixo aqui na metade, um pouco maior, né? E eu costumo usar ela aqui na esquerda. Eu prefiro assim. Por exemplo, eu gosto de manter, vamos supor, abrir aqui a janela do Finder. Eu prefiro ocupar essa área toda e deixar a dock aqui na lateral esquerda. Eu acho que eu tenho um ganho maior de tela aqui do lado direito. Também esse efeito que fez aqui agora, né? O efeito quando você minimiza ou maximiza ou expande a janela. Tá usando aqui o efeito gênio. Eu prefiro deixar o escala, acho mais uma transição mais suave, mais o gênio parece que ela demora mais a aparecer na tela até isso fazer esse efeito aqui. É questão de gosto, né? Eu sempre marco aqui 2 cliques para quando você der 2 cliques na janela minimizar. E também eu gosto de minimizar para o ícone do aplicativo. Então, senão ele vai criando ícones aqui, ó. Aí a sua dock vai crescendo muito. Por exemplo, eu estou aqui com o Finder aberto. E eu tenho o ícone do Finder aqui. Então, se eu abrir várias janelas e for minimizando todas, elas vão crescer aqui, vai ficar estranho. Então, eu marco aqui, ó, minimizar janelas para o ícone do aplicativo. Aí, o que acontece? Quando eu minimizar, ele vai lá para o aplicativo. Abrir aqui um aplicativo de notas. Quando eu minimizar ele vem para cá. Não fica criando vários novos. E é isso que eu configuro aqui na dock. Se vocês quiserem ocultar ela também, é só marcar essa opção. Quando vier aqui, ele já mostra. Eu deixo ela sempre visível. Em Missile Control, o que eu faço aqui, pessoal? Eu configuro basicamente aqui o canto de acesso rápido. Então eu gosto que, por exemplo, quando eu vier aqui para o canto inferior direito, eu gosto que ele me mostre a mesa. Quando eu vier para o canto superior esquerdo, eu gosto que ele me mostre as janelas do aplicativo. E, por exemplo, se eu for
para o canto superior direito, eu quero que ele me mostre aqui o Missile Control. Então funciona mais ou menos assim. Vou abrir aqui o aplicativo de notas. Não, de notas não. Vou abrir aqui um editor de texto. Certo? Abri ele aqui. Eu vou criar um novo documento. Então vamos supor aqui que eu estou com 2 documentos abertos. Se eu quiser ficar alternando entre as janelas, eu simplesmente trago o mouse aqui para o canto esquerdo. Então eu tenho várias janelas desse programa aberto. Vamos supor que estou com 4 janelas. Vamos supor que 2 dessas janelas estão minimizadas. Então o que eu faço? Eu quero ver todas as janelas do editor de texto. Então simplesmente eu trago o mouse aqui para o canto. Ele vai me trazer essas 2 que estão ativas. Certo? E aqui embaixo ele traz as 2 que não estão ativas. Então é um jeito fácil e rápido de você visualizar todas as janelas de um programa. E supondo ainda que eu estou com essas várias janelas aqui abertas, se eu trouxer o mouse para o canto direito, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar a mesa. Então, às vezes eu tenho algum ícone aqui na mesa que eu quero acessar rapidamente, eu trago o mouse aqui para o canto direito. Ou se eu levar o mouse lá para o canto direito, só que superior, ele vai me trazer um Missile Control. Então ele traz tudo que está aberto e com opções de eu adicionar um novo desktop aqui, né? Uma nova mesa, né? Então eu acho que fica bem prático esses cantos, né? São atalhos que dá para a gente agilizar no dia a dia. Então eu configuro assim. E aqui no canto direito eu não configuro nada não. Aí fica a critério de vocês. Aqui vocês podem controlar também o que cada... Se você quiser o Missile Control com o botão do mouse 4, né? Também tem essa opção. Uma coisa que veio desativada no Yosemite é o dashboard. Por exemplo, se eu apertar aqui F12, tá vendo? Ele não está fazendo nada. Porque o dashboard está inativo. Então vocês podem habilitar aqui como Space, né? Ele funciona igual era. Ou dá para habilitar aqui o sobreposto, né? Ele vem por cima da onde você está, da sua área de trabalho toda. Eu não uso o dashboard não, eu deixo aqui inativo. Idioma e região, eu não mudo nada aqui, já está tudo configurado como português do Brasil, então deixa normal. Segurança e privacidade. Aqui, pessoal, é importante mudar, eu vou destravar aqui as opções, né? Permitir aplicativos transferidos de. Ele vem por padrão marcado, Mac App Store, desenvolvedores identificados. O que acontece? Muitos aplicativos que a gente baixa e vai instalar, não é da Mac App Store e nem tem o desenvolvedor identificado. Então ele não deixa instalar. Então vocês marcam aqui qualquer lugar, ele vai falar que é menos seguro, mas a gente continua mesmo assim. Então agora qualquer aplicativo que você quiser instalar, você vai conseguir. Aqui essas configurações de senha eu não deixo, eu deixo desmarcado, né? Eu desmarco essa opção aqui, ó, desativar início de sessão automático. Por quê? Eu uso só o computador sozinho, então não preciso de senha. Para agilizar aqui, eu deixo desmarcado, né? O que ele faz? Ele inicia a sessão automaticamente. Então ele pede aqui a senha uma vez. Toda vez que eu ligar o computador, ele não vai pedir mais a senha. Mas agora vocês têm computadores aí que várias pessoas mexem, então é bom deixar a senha habilitada, né? No Spotlight eu não mudo muita coisa aqui. O que veio no Yosemite é que você consegue fazer uma busca aqui no Spotlight e ele faz o quê? Ele faz uma busca na internet. Então, quando ele faz essa busca, ele manda os seus dados, algum desses dados lá para a Apple e um pouco para a Microsoft também. Isso até eu estava lendo esse dia sobre um artigo. Eu não gostei muito dessa novidade que eles trouxeram, de estar enviando informações, ainda que seja informação, não seja nada comprometedora, né, mas ele envia suas buscas lá, você busca, sei lá, por carro, ele vai e manda para a Apple falando que você fez uma busca por carro.
mas ele não identifica quem que é, mas manda só a busca. Eu não gostei desse comportamento. Então eu desmarco aqui sugestões de Spotlight, que ele não faz isso, e pesquisas Bing da web também. Deixo desmarcadas essas duas opções. Aqui em privacidade eu não coloco nada. Se tiver algum disco que você não queira que o Spotlight fique indexando, você pode colocar ele ali, né? Supor, não quero que ele fique indexando Windows, que eu não uso. Então eu venho e deixo ele aqui. Notificações, isso aqui eu vou configurando conforme o uso, pessoal. Às vezes eu instalo um aplicativo, ele pergunta se quer habilitar as notificações para ele, aí eu confirmo que sim ou que não, mas é conforme o uso. Eu não faço isso na primeira utilização, não. CDs, DVDs também eu não altero nada, conforme eu vou usando ele vai me perguntando e eu configuro. Aqui em monitor também não altero nada, porque já pegou o meu monitor, né, na resolução ideal. Aqui em cima, se vocês repararem, pessoal, ele tem essa barrinha aqui ó, de espelhamento. Eu só tenho um monitor, não faço uso disso, né? Então eu desmarco aqui, ó, se houver exibir opções de espelhamento. Aí ele diminui um ícone aqui na barra superior para mim. Economizador de energia. Aqui, pessoal, eu sempre deixo repouso do computador. No caso de Hackintosh, o gerenciamento de energia é um pouco complicado. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes seu computador hiberna, depois não volta da hibernação. Então, para não ter esse tipo de problema, eu sempre deixo aqui, ó, que ele nunca vai colocar meu computador em repouso. Ele fala que talvez use mais energia, mas isso não me preocupa no momento. Então, eu deixo sempre ligado. Ele nunca vai entrar em repouso, nunca vai colocar o computador em descanso. Repouso do monitor, eu deixo aqui 10 minutos, às vezes eu configuro a proteção para 15, ou quando eu preciso ver sempre o que está acontecendo, eu também jogo aqui para nunca, né? Não deixo ele desligar nunca. Colocar discos rígidos em repouso, eu sempre desmarco. Eu acho que às vezes atrasa, a gente quer fazer uma coisa rápida, o disco está desligado, ele tem que ligar e fazer na hora. Não gosto muito disso não. Acesso por Ethernet, né? Eu desabilito esse recurso, é menos recurso para ele gerenciar, não faço uso disso. Aqui, opa, pulei o teclado, né? O teclado eu não mudo muita coisa. Deixa eu ver. Aqui em layout já está o ABNT2, né? Não tem muito problema não. Uma coisa que o pessoal às vezes apanha um pouquinho é que é alterar tipo de teclado, né? Aparece essa tela aqui, ó. O que acontece? Vocês dão continuar, ele pede para pressionar a tecla ao lado da tecla Shift. No meu caso aqui é a barra invertida. Então eu vou pressionar. Aí ele fala que o meu teclado foi identificado e para escolher esses 3 tipos. Muita gente deixa pelo menos sempre aqui no ISO. E aí o que acontece? Às vezes as teclas do teclado não são identificadas corretamente. Então o correto é sempre marcar essa opção aqui, ó, ANSI, Estados Unidos e outros. Aí assim ele reconhece quase todos os teclados português, brasileiro que a gente utiliza e encontra no mercado. Então, aqui no mouse regula a velocidade, né, a velocidade da rolagem, do rastreamento. Eu deixo sempre aqui na mais lenta da rolagem, e a terceira aqui na mais rápida. Trackpad eu não tenho, impressora eu não tenho. Aqui em som, vocês vão configurar, por exemplo, saída, balanço, por exemplo, aqui, ó, uma coisa interessante que eu marco é mostrar volume na barra de menus. Então você deixa marcado aqui, ele cria um ícone do volume, um acesso rápido aqui. Se bem que meu teclado ele tem as teclas multimídia, então eu consigo pelo teclado aumentar e diminuir o volume, não tem esse problema não. Uma coisa que tinha no Mavericks por padrão por exemplo, eu estou aqui ó, mexendo no volume e não está saindo nenhum som no computador. Por padrão ele fazia um som característico, que estava aumentando ou diminuindo. Isso mudou, ele veio desabilitado agora no Yosemite. Então vocês têm que marcar aqui essa opção, ó, reproduzir retorno ao alterar o volume. Então vocês marcam, ele volta ao som característico. Mudou o som, né, mas o funcionamento era esse.
Eu prefiro deixar desligado aqui, acho até melhor, que não interfere no som. Que, às vezes eu estou ouvindo uma música, era baixar ou diminuir, aumentar, não interfere no volume. Aqui em entrada vocês vão configurar, por exemplo, eu estou usando o microfone para gravar, né, então ele está aqui capturando o meu áudio, mostra aqui a frequência. Aqui em iCloud, né, vocês vão colocar a conta do iCloud de vocês para poder fazer backup, ou usar o iCloud Drive. Eu não costumo, eu não vou colocar a minha aqui agora, né, só demonstrando para vocês. Contas de internet, aqui se vocês forem configurar alguma conta do Google, Twitter, Facebook, eu sempre configuro o Google, Twitter, Facebook, não uso nenhuma outra, né? Eu não vou colocar aqui agora também, porque no Twitter é só mostrar mesmo. Extensões eu não mudo nada, aqui conforme for aparecendo as extensões para ser instalado no computador, eu vou habilitando e desabilitando. Aqui a rede, a minha agora está desativada, mas eu sempre deixo aqui DHCP. O que ele faz? DHCP ele vai lá no meu roteador e pede um IP para ele, e o roteador manda um IP livre. Às vezes quando eu quero um IP fixo, aí eu venho e mudo para manualmente e configuro o IP que eu quero. Então, quem não sabe muito bem mexer nessa parte, deixa em DHCP que não vai ter erro. Aqui em compartilhamento, a gente pode mudar o nome do computador, né? Tá lá, Mac Pro de Guilherme. Então vamos pôr o iHack. Aí o que acontece? Quando a gente abrir aqui o Finder, olha lá, aqui estava Mac Pro, aí eu mudei lá para o iHack, ele já aparece aqui. Então é o nome do computador, vocês colocam aqui em compartilhamento o nome do computador. Se vocês forem compartilhar a pasta, tela, etc., marquem aqui. Eu não faço isso logo de cara. Às vezes quando surgir uma necessidade eu faço. Aqui em usuários e grupo eu não mexo em nada, né? Já tenho meu usuário aqui, se vocês quiserem trocar a foto que identifica. Não tem muito segredo não. Se quiser alterar a senha. Itens de início, os itens, como eu não instalei nada nesse computador ainda, né? A instalação que eu fiz de teste, então está zerado, não tem nada iniciando junto com o OS 10 ainda. Controle parentais, eu não tenho esse problema, não tenho filhos, nem tenho criança aqui em casa, então deixo tudo destravado. Aqui da App Store, isso é importante, pessoal, eu recomendo que vocês marquem também para ele não buscar atualização automática. Porque que ele faz? Ele vem por padrão marcado aqui, ó, buscar atualização automática e transferir as atualizações disponíveis em segundo plano. O que ele faz? Ele vai lá na App Store, tem atualização? Tem, ele já pega e já baixa. Então isso às vezes é um comportamento que a gente não quer que ele faça, né? Principalmente se for uma atualização do sistema. Às vezes, quanto mais, como a gente está usando o Hackintosh, essas atualizações são bem críticas, né? Então eu sempre desmarco aqui para ele nunca buscar atualização automaticamente. Se eu quiser verificar, depois eu vou lá na App Store e vejo manualmente. Ditado de fala eu não uso aqui agora no Yosemite, que teve o idioma português Brasil, mas eu não costumo fazer uso disso, não. Eu sempre vou no teclado, não tem nenhum motivo para usar isso aqui, por enquanto. Data e hora a gente consegue configurar a hora. Eu não mudo nada também, já está aqui no fuso horário, eu deixo sempre no fuso horário de Brasília. Já pegou aqui que está no horário de verão, é tranquilo. Aqui em relógio eu gosto de mostrar ali em cima, na barra, para ele exibir também a data. Então, ó, tá lá, sábado, 10 horas. Eu gosto que ele mostra. Sábado, 25 de outubro, 10 horas. Então é o jeito que eu configuro aqui. Disco de inicialização, isso pra gente não... Ele vai sempre dar o boot lá no disco principal. O Time Machine eu deixo sempre desligado, eu nunca uso o Time Machine. Eu faço backup usando o Carbon Clone. Eu prefiro usar ele do que o Time Machine. O Time Machine ele cria também versionamento de arquivos, então ele vai criando muitos arquivos no seu disco de backup e depois você só acessa por aqui também. Então eu prefiro fazer um backup à parte que eu acho mais maleável, né? Posso ler no Windows e tanto faz. E acessibilidade, sinceramente, eu nunca mexo nessa parte, que deixo do jeito que me atende perfeitamente, pessoal.
Então isso aí foi um apanhado geral do que eu geralmente eu configuro. Depois no Finder eu faço uma configuração com o Extra Finder e depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele, falando das opções dele, que é bem interessante, ele dá uma melhorada no Finder pra gente. O Finder, se comparar ele aí com o Windows Explorer, ele é um pouco bem simples, é mais simplista do que o Windows Explorer. Às vezes falta algumas coisas, algum comportamento dele eu não gosto muito, não. Mistura as pastas com arquivo, aí com o Extra Finder a gente normaliza isso e tem um Finder melhor aí. Bem, pessoal, é isso aí, até a próxima.